Por trás das paredes das escolas, existem professores com personalidades diferentes. E Alexandre Chiconello, ou Tio Chico, como carinhosamente é conhecido pelos alunos, é um deles. Todos os dias, a caneta dá espaço para o relógio, o sapato é substituído por um tênis e ele sai de trás da lousa e vai para a rua. É quando o professor Alexandre se torna o Tio Chico corredor. Eu pratico esporte desde os 20 e poucos anos, mas assim, não regularmente, né? Ia à academia, fazia um pouco de natação, mas nada assim tão regular, mas sempre fazia alguma coisa, né? Lá no clube que eu frequento, né, que é a associação, lá tinha algumas aulas de funcional, e aí eu comecei, né, junto com a minha esposa, a gente começou a fazer aula de funcional. E o pessoal, no funcional, tem algumas atividades que são de corrida, né? E na corrida, o pessoal começou a falar, por que você não pratica corrida, né? E eu sempre gostei de atletismo, mas eu nunca tinha praticado assim de uma maneira mais sistemática, mais organizada, tal, mais, vamos dizer, regular. E aí, com 47 anos, eu estou com 52, eu comecei a praticar a corrida regularmente. Bom, minha rotina de treino é a seguinte, eu treino 6 vezes por semana. Faço 3 vezes fortalecimento na academia, 4 treinos de corrida e 2 treinos de alongamento, exercícios com elástico, propriocepção, equilíbrio, por aí. Então é uma rotina assim bastante intensa, né, de 6 vezes por semana. Olha, na verdade, assim, treinar alguém não, né? Mas eu já dei bastante dicas. É curioso que algumas pessoas agora me encontram no supermercado, me perguntam sobre tênis, sobre como começar a correr, né? É claro que, evidentemente, eu sempre oriento que a pessoa procure um profissional, certo? Um profissional com conhecimento, né? Por exemplo, um treinador, um profissional da educação física, que é sempre importante. Mas sim, sempre oriento de maneira não muito formal, mas oriento sim. Na alimentação, isso também é uma coisa importante, porque não é só correr, né? Talvez a maior parte do treino de corrida não esteja diretamente correndo, né? Claro que tem que ser correndo, mas você tem o fortalecimento e a questão da alimentação, né? Que é fundamental. Hoje eu tenho um acompanhamento de um nutricionista, sigo as orientações dele, né? Para evitar perdas, né? Perdas de massa muscular e a questão também física, né? Para evitar, inclusive, lesões, né? Eu participo de competição desde que praticamente eu comecei a correr, né? De maneira mais, vamos dizer assim, sistemática. E eu participo de competições na região aqui e também algumas competições fora, em Campinas ou São Paulo, né? Quando posso. E tenho me saído bem, né, na minha categoria, né? Eu vou disputar sempre em relação à minha categoria e tenho me saído bem, sim. Especificamente, os meus treinos são específicos para 5 quilômetros e 10 quilômetros, né? Então, eu não tenho aquela ambição de fazer uma maratona. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto de competições de longa distância, né? Eu tenho um gosto mais pela velocidade, então eu prefiro mais os treinos de 10 quilômetros e 5 quilômetros. Especificamente, assim, não tenho uma ambição assim de uma prova específica, né? Alguém que, por exemplo, eu gostaria de ir na maratona de Berlim, alguma coisa assim. Não, o ano que vem eu devo participar da meia maratona de São Paulo, que é uma prova importante, mas lá eu vou optar pelos 10 quilômetros também. Gostaria de comentar o seguinte, que a corrida, ela não é só o físico, ela também é o mental. E, em particular, para mim, a questão, pelo fato de ser professor, ter uma rotina cansativa, tal, bastante exaustiva, a corrida, para mim, ela funciona, de certa forma, como um escape, né? E um certo esvaziamento mental que me ajuda bastante na questão psicológica, né? Eu gosto de competição, gosto de competir, e eu não treino simplesmente só pela questão, claro que tem primordial a questão da saúde, do condicionamento, mas também pelo prazer da competição, sim, isso me dá bastante satisfação. Esporte é saúde mental e é saúde física, né? Isso que é muito importante as pessoas
perceberem, né? A saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física.